Olá, meus amigos e amados irmãos em Cristo Jesus. É com alegria que eu cumprimento a todos com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui quem vos fala é o pastor Fernando Rodrigues. Hoje estudaremos o capítulo 2 do livro dos Atos dos Apóstolos. No primeiro capítulo, nós estudamos sobre a ascensão de Jesus, a escolha de Matias como apóstolo para o lugar de Judas Iscariotes e também o início da igreja. Neste capítulo, estudaremos o grande dia de Pentecostes, com a descida do Espírito Santo, o discurso do apóstolo Pedro e as primeiras conversões. Então, dividiremos a nossa leitura em 3 pontos, ou em 3 partes, como queiram. A descida do Espírito Santo. Assim como Cristo havia prometido aos seus discípulos, que rogaria ao Pai, e Ele lhes daria outro Consolador para que ficasse com eles para sempre, e que não os deixaria órfãos, como podemos conferir no Evangelho de João, capítulo 14, versículos 16 a 18, assim Ele o cumpriu. A partir desse momento, podemos observar uma mudança no comando da direção da igreja. Mudança entre aspas. É claro que sabemos que Cristo estaria sempre presente em toda a vida de sua igreja e jamais a abandonaria. Como ele próprio prometeu no capítulo 18, no versículo 20 do Evangelho de Mateus, onde ele disse: porque onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estarei eu no meio deles. Mas agora a sua igreja estaria sendo dirigida e cuidada em todos os aspectos pelo Espírito Santo. Onde nos evangelhos se lê disse Jesus, a partir do livro dos Atos dos Apóstolos lemos o Espírito Santo disse, ou disse o Espírito Santo. Essa mudança poderá ser conferida com apenas uma breve leitura no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12, e no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 29. Nos Evangelhos, Jesus convencia as multidões através de suas palavras e operações de milagres e maravilhas. A partir do livro dos Apóstolos, cabe ao Espírito Santo, através da sua igreja e em nome de Jesus, operar tais obras. O próprio Cristo, quando instruía seus discípulos, dizia que convinha que ele fosse, porque se ele não fosse, o Consolador não viria. Então, o Consolador, para vir para os seus discípulos, haveria necessidade de Cristo subir. Mas se ele fosse, enviaria o Espírito Santo e, quando ele viesse, convenceria o mundo do pecado e da justiça e do juízo. A conferir, Evangelho de João, capítulo 16, versículos 7 e 8. Vejam então que era necessário que Cristo subisse para que o Espírito Santo pudesse descer. Chegamos então ao grande dia de Pentecostes. A palavra de Deus diz que estavam todos reunidos no mesmo lugar, quando de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Versículos 1 e 2 do capítulo em questão. Quero comentar aqui 2 frases que estão contidas nesses 2 versículos, que são elas: cumprindo-se e de repente. Cumprindo-se, porque todas as promessas e profecias ditas por Jesus Cristo são compromissos que ele fez, o que ele faz para com a sua igreja. E aqui ele estava cumprindo mais uma dessas promessas. O mundo está em constante processo dos cumprimentos das profecias de Cristo. Basta analisarmos as Escrituras que contemplaremos
cada uma delas. A frase "e de repente" alerta-nos então para a forma como será o arrebatamento da igreja do Senhor. Quando as trombetas tocarem e o Filho de Deus aparecer nas nuvens, não haverá mais tempo para arrepender ou praticar boas obras. Meus queridos amigos e irmãos, o nome do tempo que temos para nos arrepender e praticar as boas obras de Deus é hoje. Continuamos o nosso raciocínio sobre o texto de Atos, capítulo número 2. Podemos imaginar aquele maravilhoso momento, então, a descida do Espírito Santo. Narra o autor que foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Creio que os corações dos discípulos naquele momento não cabiam em si, tamanho era o gozo espiritual que eles sentiam. Porém, os religiosos, sempre eles. Sim, porque o dia de Pentecostes havia sido transformado pelos membros daquelas religiões que ali estavam em uma festa longe de ser puramente santa e espiritual para adoração a Deus. Assim como muitas festas de hoje que levam simplesmente o nome de Deus, mas que não há lugar para Deus nelas. Que se vê são homens naturais, aqueles os quais o apóstolo Paulo disse em sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículos 14, que diz: "O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhes parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente." A palavra de Deus diz que estavam reunidos religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. Eles então se aproximaram dos discípulos e perceberam que aquilo que estava acontecendo era diferente de tudo o que eles tinham o costume de ver e fazer naquela festa. Então ficaram confusos. Versículos 5 e 6. A multidão se maravilhou ao ver simples galileus falar e magnificar a Deus nas línguas das nações que ali estavam. Partos, medos, elamitas, Judéia, Capadócia, Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, Líbia, romanos e cretenses e árabes. Era muita gente que ali estava. E aqueles religiosos, então, tinham naquele momento a oportunidade de se reunir aos discípulos para também adorar a Deus e buscar a presença do Espírito Santo, aproveitando aquele momento glorioso. Mas o que eles fizeram então? Começaram a zombar e a escarnecer dos discípulos, dizendo que eles estavam embriagados e cheios de vinho, cheio de mosto, como eles falavam, vinho novo. A expressão dos religiosos ao falar que os discípulos de Cristo estavam embriagados revela dois erros graves. O primeiro, eles não faziam ideia do que significava estar cheio do Espírito Santo de Deus. Segundo, não tinham noção do perigo que corria de blasfemar contra o Espírito Santo do Senhor. O nosso ilustríssimo pastor Arnaud Barbosa, em um dos seus estudos sobre o Evangelho de Marcos, explica com clareza a questão da blasfêmia contra o Espírito Santo, quando os escribas insinuaram que Cristo expulsava os demônios pelos próprios demônios, quando na verdade Jesus estava cheio do Espírito Santo.
Assim como aqueles discípulos que estavam sendo acusados de estarem cheios de mosto, daí para dizer que eles estavam cheios de demônios era um passo. Então, eles estavam correndo, sim, um sério risco de blasfemar contra o Espírito Santo. Falaremos agora também sobre o discurso do apóstolo Pedro. A Bíblia diz que, todavia, Pedro agora, cheio do Espírito Santo, começa a fazer o seu maravilhoso discurso. Pedro, pondo-se em pé, juntamente com os 11 apóstolos que ali estavam, levantou sua voz e disse: varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, escutem as minhas palavras. Nesse momento, ele prende a atenção da multidão e começa a explicar o que estava acontecendo. Dizia ele: estes homens não estão embriagados, como vocês estão pensando, sendo esta a terceira hora do dia. A terceira hora significava as 9 horas da manhã, como era contado pelo calendário judeu, já que o dia começava às 6 horas da manhã. O fato de os religiosos acusarem os discípulos de embriaguez em plena festa de Pentecostes nos faz imaginar que as bebedeiras e a embriaguez faziam parte da rotina dos frequentadores daquela festa. Ou seja, uma festa para adoração a Deus, a gente vê a bebida embriagando, o povo se embriagando ali. O que concorda com o que falamos anteriormente. Uma festa que foi criada para louvor e adoração a Deus, havia sido transformada pelos religiosos em uma ocasião para comilões e beberrões se fartarem. Deus, ao encher sua igreja com o Espírito Santo em plena festa de Pentecostes, passa uma mensagem bem clara para aquelas nações que ali estavam. Essa festa deve ser para louvor e adoração ao meu nome. Era isso que Deus queria que aquele povo entendesse. Porém, aquelas nações que ali estavam reunidas, muitas delas não sabiam o real significado do dia de Pentecostes. O apóstolo Pedro continua o seu discurso esclarecendo o que não conseguiam enxergar aqueles homens e explica a eles que Deus havia dito que nos últimos dias derramaria do seu Espírito sobre toda a carne e que os seus filhos e suas filhas profetizariam e que os jovens teriam visões. Tais palavras estavam escritas e foram profetizadas pelo profeta Joel no capítulo 2, o versículo 28 do seu livro. Meus amigos, bastava aqueles religiosos examinarem as Escrituras para descobrir tais coisas. O grande erro das religiões é não examinar as Escrituras, pois Jesus disse para os saduceus: errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Isso está em Mateus, capítulo 22, versículo 29. O que o apóstolo Pedro estava fazendo era abrindo os olhos daquele povo através das Escrituras e colocando a verdade diante deles. Porém, eles estavam cegos demais para ver e entender. Mas Pedro, mais uma vez, levanta a sua voz no meio daquela multidão e diz: varões israelitas, escutai as minhas palavras. Versículo 22. Talvez por causa dos murmúrios da multidão abafando a sua voz, ele gritava na ânsia de explicar-lhes a palavra de Deus. Ele tentava fazê-los entender que o Cristo que eles crucificaram e mataram, Deus, o Pai, o havia ressuscitado. O versículo 32 mostra isso. E por tanto insistir em expor as Escrituras, e principalmente frisar as profecias que estavam sendo cumpridas no dia de Pentecostes,
Pedro então conseguiu convencer grande parte daquela multidão que estava presente ali. Mas isso é o que veremos a seguir na última parte do nosso relato. Vamos falar um pouco das primeiras conversões. Aquelas pessoas, ao ouvir que haviam cometido o terrível erro, matando o Filho de Deus, compungiram-se em seu coração e então perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? Versículo 37. Aqui nos deparamos com duas das principais atitudes do homem para alcançar a salvação: reconhecimento e arrependimento dos seus pecados. A pergunta: que faremos, varões e irmãos? Demonstra que aqueles homens, parte daqueles homens, estavam arrependidos e queriam redimir-se. Pedro então responde à pergunta deles: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Ou seja, para eles também receberem o que os discípulos haviam recebido na festa, teriam que reconhecer a Jesus Cristo como Salvador e se arrepender dos seus pecados, e assim viverem dignamente como verdadeiros cristãos. E o número dos que de bom coração receberam a palavra, ou as palavras ditas pelo apóstolo Pedro, foi de quase 3.000 pessoas, as quais foram batizadas e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Esse é o verdadeiro modelo da Igreja do Senhor, honrando a Deus em todas a sua maneira de viver. Então aqui nós terminamos o capítulo de número 2 do livro dos Atos dos Apóstolos. Um grande abraço a todos, fiquem todos na paz do Senhor e até a próxima leitura, se o Senhor assim nos permitir.